Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e prostravam-se, com o rosto por terra, diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são esses vestidos com roupas brancas e de onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, Salmo 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor, e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ai, meu Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou para ensinar. Disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta aqui no nosso homilia diária, nosso canal. Que bom ter vocês conosco. Saudação a tantos que nos acompanham pelo Brasil e além Brasil, pela nossa TV Canção Nova de Portugal. A minha saudação a alguns irmãos que nos acompanham em diversos países, como a Coreia do Sul, Emirados Árabes, Áustria, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Índia, Grécia e tantos outros lugares que agora fazem esta comunhão conosco. Que bom estarmos juntos. Bom, hoje é dia 1º de novembro, nós estamos celebrando com toda a igreja a solenidade de todos os santos. E você ouviu muito bem o Evangelho falar das bem-aventuranças. Celebrar numa única festa todos os santos que contemplam a face de Deus. As pessoas mais realizadas desse mundo terreno e que agora desfrutam da plenitude eterna. Bem-aventurado São Francisco de Assis, pobre em espírito porque assumiu a pobreza material como fonte de cura contra os apegos materiais dessa vida. Aprendeu o que quer dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele teve a coragem de romper com uma estrutura social que privilegiava os nobres, os ricos, os cargos, o status social. Abraçou a pobreza como uma forma de imitação de Cristo. Bem-aventurada Santa Mônica, que viveu aflições do filho perdido numa vida imoral, longe da fé e sem sentido. Viveu por mais de 30 anos nas lágrimas de suas súplicas ao céu pelo filho Agostinho. E finalmente foi consolada com a conversão dele, o seu batismo, sua volta para Deus e ainda a sua inesperada vocação sacerdotal. Bem-aventurada Santa Baquita, mesmo sofrendo as feridas da exploração, da discriminação, das ofensas, manteve o seu coração sereno, incapaz de cultivar o ódio ou o rancor. Recebeu a herança eterna e hoje vive diante de Deus. Bem-aventurada Maria Gorete, mártir da pureza, e por que não a mártir do perdão, atacada em sua inocência, morta pela sua fidelidade à honra, à castidade, pôde, antes de partir, perdoar o seu estuprador e se transformar num sinal visível do poder transformador de Deus na vida de alguém que nós aparentemente julgamos não ter mais jeito. Assistiu, do alto do céu, o seu algoz
tornando-se um monge completamente redimido pelo perdão de Deus e pelo seu perdão. Bem-aventurada Santa Dulce dos Pobres, promotora da justiça e da caridade aos menos favorecidos. Não levantou nenhuma bandeira partidária, a não ser a bandeira do bem ao próximo de forma desinteressada e gratuita. Estes são apenas alguns dos milhares de homens e mulheres, padres, freiras, leigos, casados, cidadãos de bem que assumiram a vida de Cristo como modelo e hoje são lembrados como mestres espirituais, como uma estrada a ser imitada rumo ao céu. Que eles intercedam por nós nessa solenidade de todos os santos, que eles roguem a Deus por nós, para que nós estejamos também um dia junto deles na vida eterna. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.